Com Deus na direção, você não erra o destino. Recalcule a rota. Desta forma, sabemos que permanecemos nele e ele em nós. Ele em nós nos deu o seu Espírito. 1 João 4,13. Eu quero falar um pouco sobre isso, mas eu quero falar um pouco também sobre uma palavra que eu ouvi hoje. Eu ouvi hoje no devocional da Preciosas, falando sobre o rei Josafá, que estava enfrentando uma grande luta, mas não sabia o que fazer. Deus concedia a Josafá uma vitória sobre seus inimigos. Quantos de nós acordou hoje, segunda-feira, e não sabe o que fazer? Não sabe qual decisão tomar, não sabe como se posicionar em algumas questões que precisam ser resolvidas, não é verdade? Eu falo para você porque eu me encontro dessa forma. Tem coisas na minha vida que eu preciso tomar decisões ainda essa semana. Mas eu preciso me colocar na presença daquele que vai me dar resposta. Eu quero pedir para que vocês orem. Orem pela minha vida, pela minha casa, pela minha família. Eu vou jejuar essa semana, vai ter dias que eu vou jejuar. Por quê? Porque eu quero uma resposta vinda do alto. E o rei Josafá, ele orou, ele clamou ao Deus dos céus. Ele se levantou para orar. Mas ele levantou pessoas também para ajudá-lo em oração. Porque a peleja era muito grande. E ele, naquele momento, se colocou na presença de Deus e orou. E eu quero ler aqui 2 Crônicas 20, o 7, que fala assim: porventura, o Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo para sempre? Aí eu quero que você leia comigo também depois o 20e, que fala: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, o vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amado, nós precisamos acreditar em Deus. Nós precisamos nos colocar realmente naquele lugar seguro, sabe? No refúgio, debaixo da poderosa mão de Deus, como está escrito lá no Salmo 91, que Ele nos guarda debaixo da sua poderosa mão. E mesmo olhando para as situações, para os desafios, eu quero que eu e você tenhamos a certeza que, recalculando a rota, Deus estará conosco. Deus sempre estará conosco. Com Ele na direção, nós nunca vamos errar o destino. Navegar pelos caminhos da vida, sob a orientação de Deus, é como entregar o controle a Ele. E eu tenho vivido esse tempo, amados. Não é pelas minhas forças, eu não dou conta. Eu não tenho dado conta. Mas eu decidi entregar o controle da minha vida a Deus. E Ele fará da forma dele, não da minha. E permitindo que direcione a minha jornada, nossa jornada, por meio de uma ligação íntima e constante. Imagine nossa existência como uma grande viagem, sem a possibilidade de voltar ao ponto de partida. Percorremos diversas rotas, enfrentando encruzilhadas, terrenos acidentados, vales, deserto, planícies. Tudo isso faz parte da nossa caminhada. Tudo isso. Nesse contexto, uma decisão mal tomada pode não apenas prolongar nossa viagem, mas também desviar completamente a meta final. É por isso que muitos percorrem com GPS, para garantir uma viagem segura. Um dispositivo capaz de antecipar obstáculos
e sugerir rotas alternativas para nos manter no caminho certo. De forma similar, como a águia que, sem hesitar, escolhe as melhores correntes de ar para chegar antes, mais rápido ao seu destino. Somos chamados a estabelecer uma conexão profunda com Deus. Uma conexão que possamos ter a certeza que é só Ele que controla o nosso destino. Só Ele controla o que vai acontecer em nossa vida. Só Ele sabe o que vai acontecer. Ele é o Deus Todo-Poderoso que vai estabelecer tudo o que acontece em nossa vida. Ele é o nosso Pai. Ele está pronto para nos mostrar o caminho que nos conduzem o quê? A sua vontade, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Influenciando diretamente a direção que tomamos, conforme nossa disposição em sermos guiados por ele. Mesmo que nos encontremos muitos desafios no caminho. Mesmo que nos encontremos desafiados em trajetos secundários, sempre há a possibilidade de reencontrar a rota principal. Sabe qual que é a rota principal para mim e para você hoje? É buscar em Deus a resposta que estamos precisando. É colocar a nossa vida hoje, segunda-feira, dia 27 de outubro, na mão poderosa de Deus e pedir que Ele nos mostre essa rota, esse caminho que Ele quer que a gente recalcule e vá, crendo que Ele nos dará a vitória. Talvez você tenha estado desatento e acabou se desviando da rota que Deus havia traçado para a sua vida. Às vezes eu me acho assim, sabe? Eu tenho perguntado para o Senhor: Pai, por que estamos passando por tantos desafios? Por que esse tempo está tão difícil? E Ele muitas vezes tem ficado em silêncio. Mas o silêncio de Deus, amados, não é porque Ele quer que você passe por luta, tribulação, enfermidade, não. É porque Ele está buscando para você a melhor rota, o melhor destino, a melhor direção. Essa rota que havia sido traçada por Ele para você e para mim, talvez nós nos desviemos dela. Mas a boa notícia é que ainda há tempo para retornar ao caminho certo. Deixe que Deus Pai guie os seus passos e as suas escolhas, porque há um caminho de paz, amor, transformação esperando por você e por mim. Nós precisamos apenas confiar em Deus, buscar a sua face, colocar Ele como prioridade em nossas vidas todos os dias, clamar a Ele, falar: Senhor, olha lá fora, como o rei Josafá viu aquele grande exército que vinha contra ele. Ele achou que era o fim, mas o Senhor disse a ele: ei, fique calmo, a peleja não é sua, a peleja é minha. O Senhor peleja por mim e por você hoje, meu irmão, minha irmã. Deus peleja pela minha casa, pela minha família. É o Senhor que peleja por nós. É Ele que vai lutar as nossas guerras. É Ele que vai lutar conosco. E muitas vezes nós não vamos precisar nem dar um passo em direção ao inimigo. Sabe por quê? Porque ele já está derrotado. O Senhor já o derrotou. O rei Josafá estava cercado por um exército imenso, mas o Senhor estava com ele. O Senhor estava com aquele povo. Por quê? Porque ele orou, ele clamou a Deus. Então, hoje, o Senhor pelejará por mim e pelejará por você. Pelejará pela minha família e pelejará pela sua família.
Eu creio. Com Deus na nossa vida, a nossa direção, o nosso destino, não tem erro. Muitas vezes nós estamos passando por esses desafios, portas fechadas. Ei, o Senhor já abriu a porta. Ele falou, passe por ela, já está aberta. Eu já abri portas e ninguém vai fechar. Tudo que eu tenho para você é seu. O que Deus preparou para você é para você, não é para ninguém. A palavra-chave de hoje é rota. Recalcule. Tchau, amor, vai com Deus. Recalcule a sua rota. Com Deus na direção, você não errará o caminho. Então, que nessa manhã, como diz a minha amiga Fran, hoje no devocional que ela fez, ela diz assim, tem dia que nós precisamos convidar amigos de oração para orar conosco, para clamar ao Senhor junto conosco, para buscar a Deus junto conosco, para fazer um propósito de oração junto conosco. Ele estava ali, perante aquele exército enorme, e ele sabia que ele não daria conta. Mas o Senhor falou com ele, disse, eu pelejo por vocês. Nesta peleja, está escrito lá no 2 Crônicas 20, 17, que diz, nessa peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temas, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Ei, hoje, saia, vai fazer o que você precisa fazer. Saiba de uma coisa, é o Senhor que peleja por mim, por você. É Ele que peleja pela minha casa, pela minha família. É Ele que peleja por nós. É o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então, não temais. Não temais. Você precisa apenas prostrar o rosto em terra e orar. Orar, chamar todos aqueles que você sabe que é de oração. E se lançar perante ao Senhor, adorando o Senhor, clamando a Ele, entregando tudo a Ele. E Ele diz, levante os levitas, dos filhos do Conitas e dos filhos do Coraitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse, ouve, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Ei, se eu e você sabemos em quem cremos, nós estaremos seguros. Você tem crido em Deus? Você tem buscado no Senhor? E eu vou te falar uma coisa. Minha amada, meu amado, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Se eu não tivesse o Senhor, eu já teria sido consumida. Ansiedade, depressão, lutas financeiras, enfermidade. Não há nada dessas coisas que é maior do que o nosso Deus. Nada, nada, nada disso é maior do que o nosso Deus. Eu quero que você aí do outro lado, que me conhece a minha jornada, sabe quem eu sou, eu quero te pedir nessa manhã, ore pela minha casa, ore pela minha família. Eu tenho vivido alguns desafios, né?
Eu fui diagnosticada com esgotamento físico e mental. O médico quer que eu me afaste do trabalho, quer que eu pare. Ansiedade muito forte, fazendo acompanhamento médico, mas crendo um Deus grandioso que cuida de mim e de você. Porque se eu não tivesse o Deus que eu tenho, se eu não soubesse em quem tem cuidado de mim, talvez eu não estaria aqui falando com você. E o Deus que cura ansiedade, que nos manda, não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas nós somos humanos, nós temos que lutar contra a nossa carne. Nós temos que lutar para que possamos caminhar, crendo que Deus cuida de nós. Nós precisamos entregar o controle da nossa vida a Ele. Eu não tenho controle de nada. O controle está na mão do Senhor. É Ele que sabe o que é melhor para mim, os planos que Ele tem a meu respeito. Então eu quero continuar orando por você, mas que você possa parar um minutinho do seu dia, orar por mim, pela minha casa, pela minha família. Essa semana eu vou estar orando porque eu preciso tomar umas decisões e eu preciso que o Senhor me mostre o melhor caminho, me mostre pessoas em que eu possa me apoiar, pessoas que possam me ajudar nesse momento. E eu quero escutar para onde meu Pai quer que eu vou, para que eu não mude a rota errada, que eu preciso recalcular a minha rota, mas eu sei que com Ele na direção eu não vou errar o destino. E eu quero ler também aqui João 13, 23, que diz: ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. Então, que nessa manhã nós possamos deitar no colo do nosso Pai, pedir para Ele: Senhor Jesus, eu te peço agora, cuide da minha irmã, cuide das necessidades dela. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe do que ela está precisando nessa manhã. Vai de encontro à ansiedade, tira essa ansiedade, tira a depressão, cura o câncer. Nós estamos no mês de conscientização contra o câncer, no combate ao câncer de mama, né? O câncer que mais mata hoje. Mas se você descobrir antes, né? Vamos dizer, no começo, ele tem cura. Então, que o Senhor cuide de você, porque Ele sabe do que você está passando. O Senhor continua fazendo milagres, grandes milagres. Nós precisamos apenas crer. Então, se você tem fé do tamanho de um grão de mostarda, ore, coloque meu nome, da minha casa, da minha família em suas orações. E eu te peço, nessa manhã, que você possa render graças a Deus, porque o Senhor é bom e sempre ouve o nosso clamor. E eu quero falar: obrigada, Senhor, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua sabedoria, pelo seu zelo, pelo seu cuidado por mim e pela minha casa. Obrigada por sua misericórdia, que não tem fim. O Senhor me acordou hoje. E eu acesso nessa manhã que transborda o seu amor, e Ele tira de mim tudo o que não faz parte daquilo que o Senhor tem para mim. Por me amar, tem para mim tudo o que não faz. O que é? O Senhor, Ele me ama, Ele ama você. E Ele tira tudo o que não serve da nossa vida. Por me amar, tem para mim tudo o que não faz sentido para o cumprimento do seu propósito na minha vida, nesta terra. O Senhor vai afastar de nós tudo que não faz sentido para o cumprimento do propósito dele aqui na terra, em nossas vidas. O Senhor é o Alfa, o Ômega. Ele me ensina a decifrar o seu coração, a ouvir a sua voz, a ter a sensibilidade e pegar a frequência que estão em todos os lugares, a ouvir a melodia de todos os lugares, porque o Senhor, Ele quer falar comigo e com você. Então, nessa manhã, me ensina a forma como o Senhor quer que eu haja,
quer agir, o que o Senhor quer agir. Me ensina a entender o mover, me ensina, Senhor. Deus, tira milhões e milhões de pessoas do caixão nessa manhã. Me ensina a ter um coração ofertante, a acordar alegre com a criação, como uma criança, na verdade, ele diz, como uma criança no Natal, louca para ver os presentes que o Senhor tem para mim. Ei, me ensina, Senhor, como é bom sentir seu coração. Eu acesso essa paz do Criador no meu coração nessa manhã. Para ser um filho, um bom filho, é preciso ouvir o que pulsa no coração do Pai. Para se sentir amado, é preciso escutar o amor. Quando foi a última vez que você parou tudo para escutar os sons da batida do coração de Jesus? Ei, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então o Senhor está comigo todos os dias da minha vida. No meio das lutas, das tribulações, das dificuldades, Ele não me deixa um segundo sequer. Aquele amigo, ele pode ter me deixado para trás. Aquela amiga, ela pode ter esquecido a promessa que ela me fez. Mas o Senhor não. O Senhor me manda nessa manhã recalcular a rota, mas confiar que a direção que Ele vai me dar é a direção certa, porque Ele não erra para onde Ele quer que eu vá, qual é o meu destino. Então, que nessa manhã nós possamos caminhar debaixo da poderosa mão de Deus, crendo que o Senhor é quem peleja por nós. Deus é quem peleja por mim e por você. E tenha certeza que Ele já nos fez vitoriosos em Cristo Jesus. Eu e você já vencemos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe a sua casa, a sua família. Que nessa manhã você saiba disso. Quem peleja por você, quem peleja por mim, é o Deus Todo-Poderoso. Então, clame a Ele, ore, escute a voz do Senhor. E aí você recalcula a rota e vá. Porque com Ele, jamais você vai errar o destino. Tá bom? Que Deus te abençoe. Um abraço.